Ai daqueles que fazem um desses meus pequeninos tropeçarem. Você pode chamar isso de bonitinho, de fofinho, de legal. Mas o que você está vendo nada mais é do que a morte da infância dessas crianças. Há pouco tempo, a internet toda se movimentou contra a adultização infantil por causa da denúncia feita ali pelo Felca. Com certeza um vídeo muito importante que acabou levando à prisão de Ítalo Santa. A questão é que conseguimos entender de fato que você colocar uma criança em um mundo que não é dela, ou seja, um mundo adulto, vai trazer diversas consequências. E quando falamos sobre isso, talvez você pense que introduzir uma criança no mundo adulto, vestir ela como se fosse um adulto, colocar ela em ambientes de adulto, talvez até fazer ela fazer coisas de adulto. Só que existe algo muito mais perigoso do que isso. Na verdade, pode ser também a raiz de tudo isso. O inimigo silencioso que você não está nem percebendo que está perto de você e da sua família. A música. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como muitas músicas têm introduzido a pornografia na tua cara. Como tem afetado as tuas crianças. E talvez você vai entender por que você pensa do jeito que pensa. Muitos ignoram esse fato, mas ele está aí. Desde já, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também. E no final compartilha esse vídeo para que outras pessoas conheçam sobre esse assunto também. Vamos pro vídeo. Chris Moran, hoje cristã e palestrante, mas também ex-produtora de conteúdo adulto, fala como foi difícil sair desse mundo, mas também como entrou. Em uma de suas entrevistas, ela alega que músicas de cunho sexual foi o que a induziu também a entrar nesse meio. E existem diversos estudos que falam sobre o poder da música no cérebro, estudos científicos, porque a música afeta teus hormônios. Ela pode tanto te deixar feliz, calmo, tranquilo, como também te deixar com raiva e também trazer a excitação. O problema é que cerca de 40% das músicas populares que nós temos hoje, das mais estouradas, elas contêm cunho sexual. E alguns gêneros chegam até a 65%. Não se fala de outra coisa, a não ser te transformar em um objeto sexual. Se você se sente desvalorizado ou desvalorizado, adivinha de onde está surgindo isso na sociedade. É claro que eu não estou dizendo que a música em si vai te levar para isso, mas na verdade ela é uma parte muito grande disso, fora os outros contextos do que está acontecendo. Pesquisas sugerem que música contém mais mensagens sobre sexo do que qualquer outro conteúdo de mídia, exceto a pornografia. E esse tipo de música está em todo lugar, em quase todos os ambientes, transformando pessoas em objetos. Veja a que nível isso acaba se tornando normal para as pessoas. Vocês estão cientes que tem uma criança no meio, né? E o pior é muitas pessoas verem isso como normal. A maioria dessas músicas tratam a mulher como um objeto sexual e os homens como promíscuo. Isso não é só no contexto brasileiro, isso está acontecendo em vários lugares. E eu não estou falando apenas do funk especificamente. A maioria dos gêneros tem letras com teor sexual. Mas o problema não é nem tanto você que é um adulto maduro, feio, bonito, não sei como. O problema é seu filho, as suas crianças, que muitas vezes, talvez, você esteja colocando ele em um mundo pornográfico. A repetição das letras pode ser algo inofensivo, mas na verdade é quase um mantra. De tanta repetição, isso internaliza, fazendo muitas vezes com que o seu pensamento se torne um com a música, basicamente. E é por isso que muita gente acha isso normal. E na cabeça de uma criança, meu amigo, isso vai fazer um estrago danado. Ela repetindo isso constantemente faz a criança menina parecer que ela cresceu para ser um objeto sexual, o rapaz para ser promíscuo, a mulher para servir o homem sexualmente e o homem para receber. A música que era para ser uma arte bonita de reflexão de vida agora se torna uma música profunda. Se apaixonar pela mina do Job porque levou um golpe no tigrinho, será que faz sentido? Será que a lógica é tão lógica que tá além da minha lógica? Acho que para eles eu sou burro, né, que não consigo entender. Eu não sei nem o que eu tô pensando mais. Mas ver essas meninas emocionadas até tocou meu coração. Mas observa-se que são crianças. Você entende como isso faz parte do processo? Lembre-se que a música, as nossas músicas também estão tendo mais conteúdo de teor sexual.
do que TV, filmes e séries, só fica atrás da pornografia. E isso é o que tá introduzindo a mente das tuas crianças. Se tem algum raciocínio ainda, ou tá pensando na mina do Job porque perdeu no jogo de tigre, não faz sentido nenhum isso. A questão é, quais as consequências de envolver as crianças no mundo adulto? Muitos acham bonitinho vestir uma criança de adulto. O problema é as consequências disso para a criança. Segundo a psicóloga Daniela Prestes, do Pequeno Príncipe, adultizar uma criança pode gerar trauma e confusão na sua formação. Segundo ela, quando uma criança é exposta a uma situação que não condiz à sua faixa etária, a sexualidade dela é desviada para a objetificação dos corpos. Em outras palavras, se você acha isso normal, possivelmente você passou por isso também. A sua infância talvez não tenha sido uma das melhores. Uma criança também começa a se enxergar assim para os outros, como um objeto. Só que as consequências não param por aí. A adultização infantil causa baixa autoestima, carências afetivas, comportamento agressivo ou birra, a maturação sexual da criança. Ou seja, ela é inserida em um mundo no qual ela não está emocionalmente preparada para fazer parte. Ela acaba se tornando um adulto que não impõe limites pessoais, não compreende o que é um relacionamento saudável e não consegue construir a sua identidade sem validação sexual. A sexualização precoce também aumenta o risco de abusos. Ou seja, muitas vezes ela não reconhece certos comportamentos de predadores sexuais e acabando achando que isso é normal e se torna um alvo fácil. E também a exposição a materiais sexuais como as músicas faz ela querer reproduzir aquilo que ela viu ou que ela ouviu, que é o caso da música. Porque na cabeça da criança isso é algo normal. Entenda uma coisa, cabeça de criança não é cabeça de adulto. Mesmo que pra você é nada a ver, na cabeça dela tem muito a ver. Uma pesquisa publicada na revista Pediatrics acompanhou 1.461 adolescentes ao longo de alguns anos. E ficou constatado que letras sexualmente degradantes em músicas incentivam adolescentes a iniciar relações sexuais e outras atividades sexuais mais rapidamente. Ou seja, quanto mais tempo um adolescente passa ouvindo esse tipo de música, possivelmente, e na maioria das vezes, ele vai se envolver em relações sexuais ilícitas cedo e vai ter todas as consequências que já conversei aí atrás. O problema é que se envolver nesse mundo sexual vai gerar outras consequências como a gravidez precoce e DSTs. Engravidar cedo, uma criança cuidando de outra criança, misericórdia. E uma boa parte das vezes foi você, pai e mãe, que foi negligente na educação. Não são todas as vezes. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos trouxe uma estatística interessante. Mostraram que cerca de 750 adolescentes em todo o país engravidam a cada ano e estima-se que 4 milhões contraem doenças sexualmente transmissíveis. Agora imagina os dados aqui no Brasil. A questão é que esses especialistas veem tanto a exposição à música quanto a outro tipo de mídia que leva as crianças a ter esse tipo de comportamento. E não para por aí. Nesse estudo foi constatado que quanto mais esses adolescentes ouviam músicas sexualmente explícitas, ou seja, identificaram as músicas que eles conseguiam ouvir. Foi constatado que quanto mais adolescentes ouviam músicas sexualmente explícitas, maior a probabilidade de se envolverem em sexting 2 anos depois. Pra você que não sabe o que é isso, em outras palavras, isso é um nudes. As crianças eram inocentes depois de ficar ouvindo muita música desse jeito, começaram a praticar esse tipo de coisa. Mas uma das grandes questões é o que Deus pensa disso. A Bíblia não fala diretamente sobre adultização infantil ou música nesse contexto, porém ela dá princípios básicos sobre isso. Jesus disse, mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quem faz isso com as crianças ou aqueles que são pequenos na fé, é melhor que morra de forma trágica. Daí você já consegue entender o quão grave é não cuidar de uma criança. Nesse caso aqui, tropeçar é conduzir ao pecado. Claro que Jesus não está mandando ninguém se suicidar, mas ele está dizendo que é melhor fazer isso do que receber as consequências diante de Deus, se for achado nessa culpa. Ou seja, Jesus tem uma preocupação especial em cuidar das crianças, dos pequenos, dos mais vulneráveis, daqueles que precisam ser socorridos. Ele mesmo se declara pai dos vulneráveis. Com tudo que a gente já viu, basicamente ele está dizendo que se você colocar uma criança em exposição a esse tipo de música que pode levar ela ao erro, você se torna cúmplice do tropeço dela. O conselho bíblico é que tudo que for bom, puro e saudável, que seja isso que ocupe o nosso pensamento, que não é o caso dessas músicas. Paulo também fala sobre não nos conformarmos com esse mundo, mas trabalhar para a renovação da nossa mente, ou seja, evitar esse tipo de música. Em Salmo 101:3 também fala sobre não colocar coisas impuras diante dos olhos. Jó também fala que fez um pacto com os olhos para não olhar para nenhuma donzela de forma impura. Nós também podemos fazer um pacto com o nosso ouvido para não ouvir coisas impuras e nem olhar para as pessoas de forma impura, especialmente como um objeto sexual. Uma escritora cristã altamente inspirada pelo Espírito Santo declara: música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus e assim se tornar um dos poderes mais sedutores para a tentação. Ela não está falando no contexto de eliminar todas as músicas, mas sim quando ele é usado para um fim ruim. Dessas músicas que são sexualizadas. E ainda falando sobre o contexto do jovem da sua época, ela declara: eles têm um agudo ouvido para a música e Satanás sabe que órgãos ao provocar para animar, absorver e seduzir a mente de maneira que Cristo não seja
desejado. Isso faz muito sentido em prol da pesquisa que foi mencionada anteriormente. Esses 1.461 adolescentes entre 12 e 17 anos que foram acompanhados no período de 3 anos, tiveram esse aumento aqui de introdução ao mundo sexual. E o psicólogo Steve Martin, que foi o que conduziu sua pesquisa, ele diz que músicos que usam esse tipo de imagem sexual estão comunicando algo muito específico sobre quais papéis sexuais são apropriados e os ouvintes adolescentes podem agir de acordo com essas mensagens. Ou seja, tem algo intencional no meio disso. Por isso que é muito importante você não ficar tentando e ouvindo esse tipo de conteúdo. Tudo isso está dentro do que a Bíblia está falando, do que essa escritora americana também está falando. Ela também fala que esse tipo de música tem tomado o tempo que devia ter sido dedicado à oração. É claro que no contexto geral, não importa se você é cristão ou não, você deveria estar dedicando mais tempo para Deus. Talvez você não consiga enxergar Deus por conta disso. E aqui no mesmo texto ela diz: Satanás está levando cativa a juventude. Ele é um hábil sedutor para levá-los à perdição. Que é exatamente o que a Bíblia diz, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Se a Bíblia está dizendo isso é porque realmente ele é bom no que faz. Mas óbvio, Deus é muito maior. Esse mesmo estudo da música que fala sobre os 750 mil adolescentes em todo o país que engravidam a cada ano, estima-se que 4 milhões contraem doença sexualmente transmissível, também alega que se recomenda que os pais estabeleçam limites sobre o que seus filhos podem comprar e ouvir de músicas e tenham cuidado para não ouvir músicas sexualmente degradantes quando seus filhos estiverem por perto. Ou seja, manter um controle sobre isso. Com tudo isso que foi falado, concluímos que a música com certeza vai trazer consequências severas, especialmente para crianças. Um assassino silencioso ou barulhento, né? Meu vizinho deveria saber a diferença entre música e barulho, né? Mas enfim, muitas pessoas têm se introduzido nesse mundo pornográfico promíscuo por causa da música e não estão percebendo. Mas as consequências são severas e especialmente a Bíblia fala sobre isso. Eu acredito que nossas autoridades também deveriam colocar regulamentos sobre a música. Porque eles estão fazendo agora sobre a questão da adultização infantil, porém a música faz parte. Não é só sobre quem faz um videozinho ali, mas é sobre aquele também que produz um conteúdo sobre isso. Quem produz uma música sobre isso, que ganha muito sobre isso. As redes sociais acabam se tornando cúmplices também por causa disso, né? Qualquer criança pode pegar um videozinho ali, um funk, alguma coisa assim, que tem uma mensagem altamente promíscua e na verdade essas músicas estão dentro das redes sociais. A criança está mexendo nisso, acaba se deparando com esse tipo de música. Então o ideal é evitar e barrar esse tipo de conteúdo. Porém, é claro que o principal educador é você que é pai e mãe. Se você não toma cuidado com isso, pode ter certeza que você também vai prestar conta com Deus sobre isso. Porque Deus te deixou na responsabilidade de cuidar dessa criança que pertence a ele. Falar sobre essas coisas estressa, mas tem que falar, porque também é bíblico. E se Deus pediu, meu amigo, se eu calo minha boca, eu vou ser cobrado e eu não quero ser cobrado. Então, tá contigo agora. Curte esse vídeo se você gostou, deixa seu comentário aqui abaixo também. Compartilhe esse vídeo porque eu sei que tem pessoas que precisam saber desse assunto. E se inscreve no canal para também não perder os outros conteúdos que vai vir a seguir. Porque tem que causar polêmica, porque se não causar polêmica, tem alguma coisa de errado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Falou, é nóis, tchau, tchau.